Oi, tudo bem? Você já parou para pensar que às vezes você compra alguns produtos e não gosta? Já parou para analisar como que você se sente quando você compra um item pela internet e quando esse item chega na sua casa não é aquilo que você esperava? Isso tem a ver com qualidade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Bora lá? E aí, pessoal, beleza? Espero que vocês estejam todos bem. Na aula de hoje nós vamos falar sobre gestão da qualidade, mas antes de falar sobre gestão da qualidade, eu gostaria de falar com vocês sobre a live de ontem. Ontem rolou uma super live mega legal, assim, eu adorei a nossa live, quem tava lá pôde falar, né? A gente pôde matar um pouquinho a saudade, pude ouvir a voz de vocês, pude ouvir a voz de alguns parentes intrometidos também, que resolveram se intrometer na nossa conversa. Foi bastante legal, me diverti bastante. Queria agradecer aqui quem participou. Quem não participou, tem o vídeo aí com a gravação da live, tá? Nossa live durou quase 1 hora e meia, assim, a gente falou sobre muita coisa legal. Mas fica o convite para quem não participou para poder participar da próxima, porque a ideia é que as lives sejam construídas de forma coletiva, tá? Então, assunto da próxima live a gente vai falar muito sobre gestão do tempo, né? Falamos sobre concentração, atenção ali na live passada, falamos um pouco na aula passada, nessa live a gente falou um pouco sobre várias coisas que não estão totalmente direcionadas, ligadas com o curso, mas que são importantes para a formação de vocês. E na próxima live nós vamos falar sobre gestão do tempo e também sobre o que vocês quiserem falar, porque eu percebi que os assuntos vão surgindo e fica uma conversa muito gostosa quando eu permito que os assuntos surjam, quando vocês podem chegar e opinar e ficar bem legal. Então, na próxima live, você que não pode assistir, não pode assistir, não perca, vai ser mais legal do que essa, né? Porque a gente vai ter mais gente ainda lá participando. E como sempre, quero ouvir sugestões, críticas, elogios, o que vocês quiserem falar, é sempre muito bem-vinda a opinião de vocês, tá bom? A aula de hoje vamos falar sobre gestão da qualidade, que é muito importante. E antes de entrarmos em gestão da qualidade, eu gostaria que a gente pudesse corrigir os exercícios da semana passada que eu deixei para vocês. Vocês fizeram, algumas pessoas ainda não fizeram. Quem não fez, faça, entrega logo para não ter nota faltando. Ainda tem gente, pessoal, que não me entregou alguma atividade de logística. Então, gente, entrega atividade. Eu quero liberar a nota de todo mundo. Quero falar quem foi aprovado, quem não foi aprovado, quem tá devendo, quem não tá devendo. Mas para isso eu preciso que vocês me entreguem as atividades, beleza? Tá bom? Vocês tiveram acesso às notas da prova. Teve muita gente chorando, teve muita gente feliz, né? Mas agora eu preciso passar para vocês aí quem tá aprovado, tá bom? Então, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Na semana passada eu deixei para vocês uma atividadezinha falando aí sobre a gestão industrial, né, os conceitos iniciais. Então foram 7 questões que agora nós vamos corrigi-las uma a uma. Acompanhem comigo então. Primeira questão trazia o seguinte: qual o conceito de gestão? Nós falamos sobre isso, né? Eu trouxe isso para vocês, trouxe até um print aqui do PowerPoint, né, da aula anterior, que diz que gestão significa gerenciamento, administração, onde existe uma instituição, uma empresa, uma entidade social de pessoas a ser gerida ou administrada, né? Então falamos bastante sobre isso na aula. Eu não vou ficar remoendo muita coisa aqui, porque senão a nossa aula vai ficar muito extensa. Mas de grosso modo, gestão é o ato de gerenciar os recursos que uma organização tem para poder atingir os seus objetivos, beleza? Número 2, number 2, né? Qual o conceito de indústria? Nós podemos definir indústria como qualquer atividade humana que, com auxílio do trabalho, converte matéria-prima em produtos que serão consumidos pelas pessoas ou por outras indústrias, né? Então, a indústria é a organização que transforma matéria-prima em produto para ser vendido, seja para o consumidor final em forma de produto acabado, ou seja para outras indústrias em forma de equipamento, máquinas ou produtos semi-acabados. Beleza? Number 3, vamos lá. Questão número 3. Explique com suas palavras o que é a indústria de base e cite exemplos. Ai, que fácil, né, pessoal? Indústria de base.
A indústria de base é basicamente a indústria que trabalha com a transformação de energia ou de matéria-prima bruta, né? Que aí elas são processadas para serem utilizadas por outras indústrias. Então, a indústria de base é a ponte entre a matéria-prima e a indústria convencional, por exemplo, a indústria de bens de consumo. A indústria de base vai lá explorar o petróleo e vai transformar esse petróleo num petróleo mais limpo, para que depois uma refinaria transforme isso em combustível. A indústria de base vai cortar madeira e vai trabalhar, vai cortar árvore, vai trabalhar essa árvore para que depois a indústria de celulose transforme essa madeira em celulose, né? Então, essa é a indústria de base, ela serve como base mesmo, aí, né? Número 4. Explique com suas palavras o que é a indústria de semi-acabados e cite exemplos. Indústria de semi-acabado é a mesma coisa de indústria intermediária. É aquela indústria que vai fornecer produtos que servirão como auxiliares ali, como intermediários para as indústrias de bens de consumo. Então, essa indústria fornece, por exemplo, peças para automóveis e a montadora que vai juntar essas peças e transformá-las em um automóvel pronto. A indústria que fornece processador, pente, memória para microcomputadores. Depois havia uma indústria que monta os computadores e transforma essas peças em um microcomputador funcionando, acabado. Então, essa é a indústria de semi-acabados ou indústria intermediária. 5, acho que é a 5, já não me lembro mais, me perdi nos números, né? Como pode ser dividida a indústria de bens duráveis, semiduráveis e não duráveis? Explique e exemplifique cada um. Então, vamos lá, pessoal. Estamos falando de indústria de bens de consumo, ok? Essa classificação de bens duráveis, semiduráveis e não duráveis é pertencente à indústria de bens de consumo, que são indústrias que produzem produtos acabados para o consumo da sociedade, ok? Ou indústrias leves, né? Indústrias de leves aí. Muito simples, tá? Indústria de bens duráveis, indústrias de produtos que têm uma durabilidade elevada, como por exemplo um eletrodoméstico, né? Semiduráveis, indústrias que têm a fabricação de produtos de média a baixa duração, como por exemplo a indústria de roupa, a indústria de calçados e a indústria de bens não duráveis, que são produtos que têm uma vida útil curtinha, né? Aí a gente tem a indústria alimentícia, a indústria de remédios, por exemplo, que entra nesse caso. Beleza? Próxima pergunta. Qual o conceito de indústria de ponta? Essa é a pergunta número 6. Qual o conceito de indústria de ponta? As indústrias de ponta são aquelas que têm foco alta tecnologia, né? Quando você olha para a Tesla, por exemplo, do Elon Musk, é uma indústria de ponta que está desenvolvendo alta tecnologia. Quando você olha para indústrias como a DuPont, por exemplo, é uma indústria que está desenvolvendo alta tecnologia, uma indústria de vanguarda, que ela desenvolve tecnologia, ela não somente usufrui da tecnologia. Beleza? Última questão. A indústria de base pode ser dividida em dois grupos. Explique cada um deles. Nós temos dois grupos, a indústria extrativista e a indústria de bens de capital. A grande diferença entre eles é a seguinte: a indústria extrativista é aquela que está conectada diretamente com a natureza. Então, aquela indústria que vai lá e saca o petróleo, essa é uma indústria extrativista. Aquela que vai lá e corta a árvore é uma indústria extrativista. Aquela que vai lá e explora a mina para extrair o minério de ferro é uma indústria extrativista. E a indústria de bens de capital é a indústria que fornece equipamentos, né? Fornece maquinários para as outras indústrias. Ok? Tão fácil quanto isso, corrigimos o nosso exercício aí em 5 minutos, 3 minutos, sei lá quanto tempo durou para corrigir o exercício, mas foi rapidinho, né? Bom, vamos continuar então a nossa aula para que a gente possa de fato agora entrar na gestão da qualidade. Antes da gente falar sobre a gestão da qualidade, é importante falarmos um pouco sobre o que é qualidade. E aí eu quero voltar alguns slides porque tem aqui, ó, logo no início, um conceito que eu peguei do dicionário que diz que qualidade é a propriedade que determina a essência ou a natureza de um ser ou coisa. E aí eu gostaria de causar uma reflexão aqui com vocês sobre isso. Então, pensem comigo. Beleza é um indicador de qualidade? Lembra daquele crush
Ai, tão bonitinho, com aquelas espinhas explodindo no meio da testa, igual uma que eu tô aqui, né? Será que isso é padrão de qualidade? Não sei, né? Depende de quem está avaliando, ou seja, depende do cliente. Então já guardem essa, a qualidade está direcionada para o cliente, ela está relacionada diretamente com a expectativa do cliente. O que vai determinar a qualidade de algo é quem está recebendo esse algo. Então, a nossa orientação deve ser sempre voltada para o cliente, ok? É o cliente que vai dizer para nós se o nosso produto tem ou não qualidade, tá? Um produto de qualidade é necessariamente caro ou existe produto de qualidade a preço acessível? Ah, e tem uma relação muito importante para a gente refletir, que é a relação preço versus qualidade. Tem um ditado que diz que quanto maior for a qualidade, maior será o seu preço. Mas notem, preço elevado não significa que o produto seja caro. Porque o que determina se um produto é caro ou barato é justamente essa relação. Se eu tenho um produto de preço elevado e de qualidade elevada, esse produto é barato, ele não é caro. Se eu tenho um produto de baixa qualidade e preço elevado, significa que esse produto é caro. Entendendo? Se eu tenho um produto de baixa qualidade, de baixo preço, significa que esse produto é barato. Ou seja, a relação entre aquilo que é barato e caro se dá pelo distanciamento entre preço e qualidade. Preço e qualidade são coisas que precisam andar juntas. Então, quanto maior for o preço do seu item, maior também deve ser a qualidade desse item. E aí o seu produto será sempre um produto barato. Agora, reformulando a pergunta, é possível termos um produto de preço elevado, aliás, de qualidade elevada e preço acessível? Depende, porque o acesso ele depende do seu bolso, depende de quanto você tem no bolso. Então, varia muito, né? De bolso para bolso. Beleza? Um produto que dura uma eternidade, um serviço realizado, um produto que dura uma eternidade ou um serviço realizado dentro do prazo estipulado é um produto de qualidade, é um serviço de qualidade? Olha, um produto que dura uma eternidade, será que ele pode ser considerado de qualidade só pela durabilidade? Vai dizer que vocês nunca tiveram um tênis que vocês odiaram. E você fica torcendo para aquela praga daquele tênis gastar logo para você comprar outro. E o tênis não gasta, né? Ele dura pra cacete. Será que ele tem qualidade? Vale a reflexão, né? Um serviço bem realizado, dentro do prazo estipulado, é um serviço de qualidade? Se ele for bem realizado, sim. Mas se ele for mal realizado, pouco importa que ele seja realizado dentro do prazo, porque ele não foi bem realizado, então ele não vai ter qualidade. Ok? Qualidade tem a ver com relacionamento ao cliente? Total. Total, né, pessoal? Qualidade está totalmente ligada ao relacionamento com o cliente, porque quem traz a percepção de qualidade é o cliente que manda na parada toda, ok? Qualidade é um diferencial? Não. Qualidade, pessoal, não é diferencial. Não é. Qualidade é obrigação. Entregar algo de qualidade é o mínimo para você competir no mercado. Note, é o mínimo para você competir. Isso não garante a sua sobrevivência. Só garante a sua competição, mas você pode ser derrotado mesmo tendo um produto de altíssima qualidade, tá? Agora, se o seu produto não tiver qualidade, de fato, você não vai competir no mercado. Logo, você não vai sobreviver. Então, qualidade é obrigação, tá? Não é diferencial. É fácil definir o que é qualidade? Se fosse fácil, todo mundo definiria. Se fosse fácil, todo mundo teria. Não, gente, definir qualidade não é uma tarefa fácil. Porque a gente precisa levar em conta várias características do produto, do serviço e como o nosso cliente percebe essas características, né? A noção de qualidade pode não necessariamente coincidir com a noção de qualidade do cliente, né? E aí, se a expectativa do cliente não estiver muito bem orientada com a nossa entrega, a gente não tem qualidade, entende? Então, eu posso ter características incríveis do meu produto, mas se não atender a expectativa do meu cliente, eu não tenho qualidade, entende? O meu produto não tem qualidade. Então, mais uma aí para reflexão, tá? Sobre qualidade. Vamos
lá. E como então que a gente pode definir a qualidade? Existem diversos conceitos de definição de qualidade. Aí tem conceito transcendental, baseado no produto, mas tem um aqui que a gente vai utilizar, tá? Que é o seguinte: qualidade é o conjunto de características que atendem às expectativas dos seus clientes. Ok? Notem, qualidade é o conjunto de características que atendem às expectativas dos seus clientes. Não importa o que você está entregando, atende a expectativa do seu cliente. Se atende a expectativa do seu cliente, seu produto tem qualidade. Se não atende, não tem qualidade. Ponto final. Ok? Existem 8 fatores que nos auxiliam na definição da qualidade. Então, vamos a eles. O primeiro desses fatores é o desempenho. Né? O desempenho reúne as principais funções que um produto precisa ter. Então, por exemplo, se a gente for analisar uma cadeira, cara, uma cadeira, qual que é a função principal da cadeira? Servir como assento. Então, deve ser possível que alguém sente na cadeira. Uma cadeira como essa da imagem, ela serve como encosto. Então, deve ser possível que alguém encoste na cadeira. Ok? Essa cadeira deve ter uma durabilidade relativa ali, de acordo com a proposta dela. Ela deve ter um conforto. Bom, a gente vai falar disso nos próximos fatores, tá? Mas essa é a principal função da cadeira, servir de assento e de encosto para alguém, certo? Então, esse é o primeiro passo, o desempenho. Eu consigo sentar na cadeira, eu consigo me apoiar na cadeira sem cair? Consigo. Beleza, então ela já passou pelo crivo do desempenho, né? O próximo fator trata das características secundárias, né? Então, o que são características secundárias? São funções não necessárias ao funcionamento do produto, mas que podem influenciar na venda, como, por exemplo, o design que a sua cadeira vai ter, o nível de conforto que a sua cadeira vai ter. Tudo isso vai interferir na venda. Mas é o fator principal da minha cadeira? Não. Mas vai interferir diretamente. Ok? Prossigamos aí. Pro próximo. Aparência. Aparência é o mais subjetivo, porém a aparência envolve os nossos 5 sentidos, né? Envolve os 5 sentidos do cliente e a importância vai depender muito do que você está oferecendo para o seu cliente nesse aspecto, tá? A gente está falando aí dos 5 sentidos para quem não lembra, tá? Visão, né? Audição, tato, olfato e paladar, né? Então, a depender do seu produto, a aparência será julgada pelos sentidos. É lógico que o meu cliente não vai lamber a cadeira para verificar o paladar dela, né? Não vai. Mas, se a minha cadeira for feia, ele não vai querer comprar. Se a minha cadeira for áspera e quando ele colocar a mão, ele machucar a mão, ele não vai querer comprar a cadeira, né? Se a cadeira ficar fazendo rangidos, barulhos durante a sentada, ele não vai querer comprar a cadeira. Estão entendendo a influência dos 5 sentidos sobre a aparência do produto? É nesse ponto que eu queria chegar. Próximo aqui da nossa lista de 8, conformidade. É muito importante que o seu produto respeite as especificações, tá? Quem é que determina essas especificações? Essas especificações elas são determinadas por órgãos que monitoram a qualidade dos produtos, como por exemplo o Inmetro aqui no Brasil, e também pelos padrões de qualidade que a organização determina, porque o Inmetro não consegue verificar tudo. Existem alguns padrões que não passam pelo crivo do Inmetro, como por exemplo a aparência do seu item, a qualidade de design do seu item. O Inmetro não vasculha isso, não verifica isso. Mas você, na sua empresa, vai determinar isso e você vai considerar que o seu produto está em conformidade se ele atender esse e os outros requisitos. Por isso que a conformidade entra como um dos 8 fatores determinantes da qualidade, ok? Um outro fator muito importante diz respeito à durabilidade. Qual é o tempo de vida do seu produto? Se você determina que o seu produto tem que durar 2 anos, ele não pode ter seu tempo de vida esgotado em 1. A gente pode observar isso em alimentos com muita clareza. Imagina que você foi ao supermercado e comprou um biscoito, né? E quando você chegou em casa, você descobriu que o biscoito estava estragado. Que o biscoito já tinha perdido as suas propriedades. Por que isso aconteceu? Existem N fatores que podem levar a isso. Mas a durabilidade dele não foi respeitada.
Então, foi uma falha. Claro, se esse biscoito tivesse sido armazenado de maneira inadequada, a falha não está na durabilidade, está no armazenamento. Mas, se esse biscoito tivesse sido feito de maneira inadequada, aí sim, está associado à durabilidade. Próximo item. Confiabilidade. Qual é a probabilidade do seu produto ou serviço quebrar ou falhar? Ou seja, qual é o nível de confiança que o cliente tem no produto? Será que esse produto ele vai me derrubar, como exemplo da cadeira? Né? Será que eu posso sentar nessa cadeira e ela não vai me derrubar? Será que esse produto não vai me machucar? Será que esse biscoito vai me fazer mal se eu comer? Então tudo isso tem a ver com confiabilidade, ok? Já chegando em um dos últimos atributos, aí a gente chega no atendimento e assistência técnica, né? Que tem muito a ver com como você atende o seu cliente, como que você consegue prestar o suporte ao seu cliente quando ele precisa, seja antes da venda, durante a venda ou no pós-venda. O atendimento e assistência técnica faz total diferença na experiência do seu cliente, ok? E já chegando ao final, a gente entra na qualidade percebida, que é um fator muito importante, que tem a ver com a reputação do seu produto. De nada vale você ter um produto incrível se o seu cliente não perceber. Você precisa deixar isso claro, e você faz isso através da comunicação, através do marketing, através de testes, através de depoimentos de outros clientes. Isso ajuda bastante, ok? Nós temos também uma questão muito importante sobre a definição da qualidade do produto, que é: o seu produto não precisa ser perfeito, ok? Você precisa entender quais são as expectativas do seu cliente e depois que você entender, através de pesquisa e tudo, você fazer essa adequação. Tem uma relação que eu gosto de fazer entre expectativa e realidade, tá? Que é quando a expectativa do meu cliente é igual à realidade que eu entrego para ele, o meu produto tem qualidade. Quando a expectativa do meu cliente é maior do que a realidade do produto que eu entrego para ele, eu sou ineficiente, porque isso vai gerar frustração. Note, quando a expectativa do cliente é maior do que o que eu entrego, ou seja, o cliente esperava mais, ele sai frustrado. Ineficiência. Quando a expectativa do cliente é menor do que o que eu entrego, ou seja, o cliente é surpreendido de maneira positiva. Ele esperava receber A e recebeu A mais B mais C. Ou seja, eu entreguei para ele mais do que ele estava esperando. Isso é excelência, ok? Isso é excelência e é isso que a gente tem que buscar, a excelência. Beleza? Existem inúmeras formas da gente pensar na qualidade do nosso produto, né? Como que a gente vai definir a qualidade? Eu sempre aconselho que daquela lista de 8 fatores que a gente estudou, que se escolha sempre entre 3 e 4, porque você não vai conseguir atender os 8 fatores, é muito difícil, mas tenha sempre 3 e 4 como carro-chefe. Não quer dizer que os outros você vai descartar e vai ignorar, não, você vai trabalhar para que eles aconteçam, mas foca em 3 e 4. 3 ou 4. E esses 4 fatores que você vai focar, você precisa deixar isso explícito. O seu cliente precisa saber disso o tempo todo. Entende? Se você vai se destacar pelo design, cara, o seu cliente tem que saber disso o tempo todo. Se vai ser pela durabilidade, o seu cliente tem que saber disso. Se é pela confiabilidade, ele tem que saber disso o tempo todo. Isso é muito, muito importante, tá? Então a gente não pode perder o foco desses fatores. Então, repetindo, não quer dizer que a gente vai ignorar o restante, mas quer dizer que nós vamos focar em 4. E os outros 4 a gente não vai dar tanta ênfase assim. Na hora de definir uma estratégia de qualidade, é sempre importante levar em consideração o resultado financeiro que ela vai te trazer. Por quê? Se a minha estratégia me gerar mais custos do que retorno, aí eu estou falhando no processo. Aí a minha empresa vai falir, vai dar tudo errado. Então, eu sempre preciso, antes, fazer essa análise financeira para verificar se essa estratégia vale a pena, se ela vai dar certo. Porque se ela não vale a pena, se ela não der certo, não tem por que eu executar, eu preciso rever a minha estratégia. Ok? Pessoal,
Aula de hoje rapidinha, curtinha aí, porque ontem nós fizemos uma live de 1h30, eu não quero sobrecarregar vocês, tá? Mas eu peço que vocês se atentem muito a esses pontos, porque ele vai servir de bagagem para nós na nossa próxima aula, que na nossa próxima aula a gente vai falar sobre os controles de qualidade, vou começar a apresentar ferramentas para vocês, e vocês vão fazer algumas atividades práticas aí, e vai ser muito importante que vocês tenham entendido o que eu falei na aula de hoje. Então, dica que eu dou, revisa o vídeo, assiste de novo, se ficar ainda com dúvidas, posta aqui embaixo, deixa um joinha aí para fortalecer e participe da nossa próxima live, tá? Eu estou analisando ainda se vai ser possível a gente fazer uma live a semana que vem, porém, se não for possível, na próxima semana faremos uma live, que aí será na primeira semana de junho, tá? Então, pode ser que tenhamos live na última semana de maio ou na primeira semana de junho, mas eu devo avisar vocês através do grupo. Fiquem ligados aí no canal sempre, façam as atividades que ainda não me entregou e até a próxima, galera. Um abraço e até mais. Tchau!